Vamos agora ao quadro Você Pergunta e nós respondemos. Pastor, a primeira pergunta diz assim: em Apocalipse 2, 14 e 15, se fala dos Nicolaitas em conexão com a referência a Balaão. Como agiam os Nicolaitas, pastor? Essa palavra constituíam uma seita que imitava as práticas dos seguidores de Balaão. E Balaão foi um profeta que, pelo prêmio que lhe foi oferecido para amaldiçoar o povo de Israel, ele se vendeu, vamos assim dizer, para aquela finalidade. Porém, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo de Israel. E ele então engendrou um plano para que o povo ficasse amaldiçoado. De que modo? Promoveu uma festa religiosa em que havia as chamadas prostitutas sagradas, e naquela orgia o povo de Israel, os soldados principalmente, se envolveram com as mulheres, se embriagaram e praticaram a prostituição sagrada, e foram assim repreendidos e castigados por Deus. Então, eram tidos como amantes do prazer, os nicolaítas. Um nicolaíta era tido como corruptor de sua própria carne. Eles viviam uma vida desenfreada, de indulgências. E João os reprovou no Apocalipse como fornicadores e comedores de coisas oferecidas aos ídolos. Daí a menção desse nome em conexão com a referência a Balaão. Apocalipse 2, 14 e versículo 15. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu odeio. Então aí está uma expressão que foi lida assim, tens também, indica um paralelismo com o nicolaitinismo, que era como se chamavam os Nicolaitas, que era esse grupo, os Nicolaitas, que eram esta seita. Então esse entendimento do significado desse termo está confirmado nos escritos da igreja. Inácio, por exemplo, aproximadamente 110 anos depois de Cristo, fala sobre eles como amantes do prazer e dados a discursos caluniosos. Isso é encontrado no dicionário bíblico e mostra que esse grupo Nicolaitas vivia dentro de uma prática que não agradava a Deus, porque viviam uma forma de falar, outra forma de agir, amantes do prazer. Mais uma pergunta, pastor, diz assim: o espírito de Samuel realmente apareceu a Saul, na referência que está em 1 Samuel 28, de 1 a 14? Esse texto de 1 Samuel 28, 1 a 14 é muito usado pelos espíritas para apoio da doutrina chamada mediunidade ou comunicação com os mortos. Vamos ler o texto. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus aos exércitos a peleja para fazer guerra contra Israel, disse Ax a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Ax: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Ax a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel, já morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá,
que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, que me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião, e estava envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Bom, essa leitura que acabou de ser feita, nós podemos resumi-la assim, rapidamente. Nós vemos que o rei Saul estava inquieto e em grande temor diante do exército dos filisteus, que marchava contra Israel. Então ele busca orientação de Deus, isso nós vemos no capítulo 28, logo nos primeiros versículos, quanto à estratégia de guerra a usar. Mas o Senhor nada responde. Saul, desesperado, busca então uma médium em Endor, para saber o que fazer. E a Bíblia narra que Saul pediu para a mulher evocar Samuel, que já havia morrido. Aparecendo, poderia ter-se a falsa impressão que foi Samuel quem se comunicou com Saul. Porém, se observarmos alguns pormenores desta passagem bíblica, nós dizemos preliminarmente que Saul não viu nada. A necromante ou a médium primeiro viu um Deus e depois viu um ancião. Por essa descrição da mulher, Saul deduziu, concluiu, teve uma interpretação subjetiva de que era Samuel. Então, o que os versículos 13 e 14 mostram, não é que Samuel realmente tenha aparecido a Saul. Apenas a mulher descreveu a figura, primeiro, como dissemos, que ela viu um Deus, e depois viu um ancião. Então, o espírito que lhe apareceu, que simulou ser o espírito de Samuel, cometeu uma série de erros em suas previsões. Disse que no dia seguinte Saul estaria morto. Saul não morreu no dia seguinte à consulta da médium, mas vários dias depois. Temos pelo menos 5 dias depois. Disse que Saul seria entregue na mão dos filisteus. Só que Saul se suicidou e foi cremado pelo seu povo. Os filisteus não prenderam, amarraram, mataram e nem enterraram Saul. Disse também que os filhos de Saul seriam mortos, e também aí mentiu. Em 2 Samuel 2, versículo 10, vemos o seu filho Isbosete vivo. Em 2 Samuel 21, versículo 8, vemos mais 2 de seus filhos vivos, Armoni e Mefibosete.
Será que este Espírito do Senhor mentia? Não, nenhuma de todas as palavras de Deus por boca de Samuel caiu por terra enquanto ele estava vivo. Teria o profeta se pervertido após a morte? A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, que nós vamos ler agora. Preste bem atenção, meu ouvinte, o que diz 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, se Deus permitisse que Samuel se comunicasse com Saul, por que teria ele feito isso com Saul? Ou Deus foi incoerente, ou quem se comunicou com Saul não foi Samuel, e podemos dizer um substituto que não era da parte de Deus, era um espírito maligno. E este texto é claro em colocar a situação da escolha: ou você consulta a médium, ou consulta a Deus. Então a Bíblia diz na tradução da linguagem do Novo Mundo: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.